Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online. Hoje temos um tema mega importante. Esse tema trata de uma condenação exemplar de um ato racista praticado por duas influências. Querendo lacrar, ofenderam duas crianças, oferecendo macaquinhos de pelúcia, como se isso fosse gentileza, e, ao mesmo tempo, oferecendo bananas para as crianças negras. Vejam vocês a que ponto nós chegamos após 135 anos desde aquela lei que acabou com o trabalho escravo, embora não incluiu os ex-escravos numa sociedade plena, sem racismo. A escravidão fez muito mal para a construção do Brasil e ainda tem suas ofensas sendo praticadas no dia a dia, que é a ofensa racista. Para poder falar sobre essa condenação, que é muito simbólica, é muito firme, simbólica na perspectiva de que ela já diz para os racistas: não façam. Não façam porque serão severamente sancionados pela legislação brasileira. Elas não observaram a legislação e elas receberam uma pena que é exemplar. E sobre essa pena, nós vamos falar nada mais, nada menos com o doutor Carlos Elias, professor da Zumbi dos Palmares, especialista em direito penal, em direito administrativo também, se não me engano, ele é fera. E ele vai trazer os pontos que estão aqui suscitando a nossa necessidade de informação. O professor Carlos Elias vai nos brindar sobre como tratar os racistas e vai nos falar sobre essa sanção, sobre essa pena que é exemplar. Professor Carlos Elias, é uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez no nosso Negros Online e vamos falar sobre isso. Como o senhor vê essa sanção nesse momento tão impactante para a sociedade brasileira que luta contra o racismo e contra as intolerâncias? Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui ao lado do nosso eterno ministro que lutou bastante nessa nossa trincheira que enfrentamos, principalmente quando colaborou especialmente na nossa legislação antirracista. E quando nós falamos de legislação antirracista, nós falamos da lei de 1989. E aí as pessoas acham que dominam essa lei e falam, nunca aconteceu nada com ninguém, então vamos continuar aqui, né? Só que a legislação, ela é um fenômeno que acompanha a atualização. E em 2023, nós tivemos a inclusão de vários artigos que complementam aquele artigo que fala de racismo. Ou seja, anteriormente a injúria racial, que seria a ofensa, ela era praticada de maneira em que a punição não era exemplar. E em 2023, nós tivemos a inclusão de várias letras nessa legislação de 89, que torna muito pesado essa prática. E esse caso, que é um caso de que nós vivemos na atualidade, todo mundo acha que a ferramenta da rede mundial de computadores, ela é aberta e explícita. Mas esse caso é importante a gente chamar atenção, por quê? Porque além de mexer com a questão racial, mexeu com o âmbito de criança. Nós não estamos falando de criança e adolescente, nós estamos falando de criança. Quando você, num ato de brincadeira, leva presente a uma criança. É um ato muito sério você presentear uma criança. E imaginem vocês, um menino receber uma caixa porque ele é feliz da vida, e quando ele abre essa caixa tem um macaco e um chocolate. E ele não entende, ele acha que aquele macaquinho é uma brincadeira, né? Quando, na verdade, elas estavam aí querendo fazer um racismo recreativo, levar para a rede mundial de computadores. Esse foi um primeiro ato. Depois teve um segundo ato com uma outra criança de 9 anos, com a mesma inocência, que recebeu cacho de banana. Novamente, nós caímos no racismo recreativo, né? Ou seja, vamos colocar isso na rede mundial de computadores porque é engraçado, né? Como dizíamos lá atrás, né, Eloy? Pau no neguinho, né? Pega o neguinho, corre dele, né? Então, Elas querendo fazer lacração para ter likes, para poder aferir muitos recursos diante dos likes, elas foram ambiciosas, agressivas e ofensivas. Lacração em relação ao racismo? Não,
não aceitamos, a sociedade não aceita. Exatamente isso. E aí você está mexendo com quem? Com crianças, né? E aí, ao contrário do que todo mundo imagina, esses likes, esses 20 milhões de seguidores, transformaram numa pena mais severa para elas. Olha que interessante, né? Uma coisa que seria para alcançar seguidores e likes, a legislação disse: não, peraí, se você fez desta forma, a sua pena vai ser acrescida. Porque quando a gente fala de pena, Eloy, a gente fala que o racismo ele tem uma pena de 2 a 5 anos. Mas eu estou falando aí de pessoas que não têm antecedentes criminais, que são tecnicamente primárias, olha, então elas seriam condenadas a apenas de 2 anos, né? Só que com o desdobramento da legislação nova, nós tivemos aí um desdobramento pesado. Por quê? Porque a legislação atual diz que as penas serão aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem com o intuito de descontração, diversão, recreação. Olha aí o racismo recreativo aparecendo na lei. E em seguida, a lei diz mais, que o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude dado a pessoa ou grupos minoritários que causa humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, em razão da sua cor, etnia, religião ou procedência. Eloy, o que isso diz para você quando eu falo aí de grupos minoritários? A criança entra num grupo minoritário? Olha, Certamente, né? certamente a criança, no grupo minoritário, é hipossuficiente para a defesa. Ela não tem condições de se defender sozinha e sequer ela tem alcance do que era aquela ofensa. Até que a mãe dela chorou copiosamente, entristecida totalmente diante daquela ofensa que a filha dela foi exposta. É importante tratar desse tema do racismo recreativo ou de qualquer outra forma de racismo. E essa sanção, ela se deu, essa decisão judicial, trata-se de uma decisão da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. No Exatamente estado do isso. Rio de Janeiro, foi onde essa ofensa foi praticada, e aqui, no Rio de Janeiro, é que ela foi julgada e condenada. Mas esse recurso, doutor Carlos, meu caro, é possível que elas consigam reduzir, diminuir essa sanção, diminuir, dizendo que elas estavam apenas sem querer ofender, ou que essa sanção pecuniária que elas recebem foi suficiente para poder pagar a ofensa que elas fizeram? Como se houver isso também? Porque é importante a gente comunicar para os nossos ouvintes sobre esses aspectos, né? Que elas querem achar que era pouco, a ofensa que praticaram, que não seria uma ofensa, querem achar que pagaram muito. Será que pagaram muito diante da ofensa? Ou querem achar que a pena de 12 anos é muito? Como Na se houver isso verdade, também? Para pontuar isso, né? Na verdade, elas usaram todos esses recursos que você mencionou, dizendo que não tiveram a intenção, que a intenção for outra, já em sua defesa. Por sua vez, o magistrado que proferiu a sentença também já combateu isso. Então, tecnicamente, eu acho muito difícil que elas consigam, em sede de recurso de apelação, diminuir essa pena. Por quê? Porque foram situações que elas ressignificaram e repisaram gargalhadas como se fosse a crueldade dos impérios, né? Os puros de raça, as princesas em suas terras, afastando e transformando a raça negra como inferior. Ou seja, é um ato de recreação, entregar banana, um macaquinho de pelúcia, para dizer que o ser humano era inferior. Ora, É, o importante é trazer isso para os nossos ouvintes e espectadores, dizendo o seguinte: essas crianças estão hoje sob uma outra ótica, elas não são mais felizes. Depois que a mãe explicou, elas fazem tratamentos psicológicos. Elas não conseguem mais se ver como iguais às outras crianças. Olha que extensão, isso. Então, quando a gente fala nessa pena de 6 anos para cada criança, por isso se somou 12. Isso é importante trazer para todo mundo. Por quê? Nossa, mas é muito pesado isso, né? Não, não é pesado. E dificilmente, na minha visão, elas conseguem abrandar essa pena. Por quê? Porque o juiz foi muito sábio quando ele fixou a pena base em 3 anos e 6 meses, porque na pena base ele já disse que a disseminação da ofensa
já aumentava a pena base. Na segunda fase, ele disse o seguinte: como o crime foi perpetrado contra uma criança, eu pego a pena base de 3 anos e 6 meses e aumento ainda mais. E ela vai para 4 anos. E aí, numa Olha, terceira fase da dosometria da pena, ele diz o seguinte: eu exaspero, ou seja, eu aumento a pena no grau máximo e acomodo a pena em 6 anos, porque tem uma causa de aumento de pena, ou seja, a questão psicológica que ela causou na criança. Então, o juiz fixou em 6 anos para cada criança, a soma da 12. Tá certo? Então, por exemplo, nós temos 6 anos para uma criança, já nas três fases da pena, e 6 anos para outra criança, por isso 12. Então, dificilmente a defesa vai ter um êxito de diminuição de pena na apelação. E o juiz foi mais além, ele diz: a título reparatório, eu dou R$ 20.000 para cada criança. Reparatório. Isso não significa que o advogado das vítimas possam ir na esfera civil buscar um dano moral para tratamento psicológico, psiquiátrico, até que essas crianças façam 18 anos e tenham aí efetivamente a reparação. Isso é importante trazer para os nossos ouvintes e espectadores. nós estamos numa época, né, doutor Carlos, que é da discussão da regulação das mídias. Vocês vejam a importância que esse tema da regulação das mídias tem nas nossas vidas. Porque essas ofensas não poderiam ser veiculadas, não poderiam ser construídas, mas elas foram. Mas agora essa sanção é exemplar. E aí também tem uma pergunta também muito interessante que sempre chegou sobre esse tema assim. Vocês vejam, será que essas moças, essas senhoras, essas ofensoras que fizeram essa ofensa, quando presas no sistema prisional, elas vão ter convivência com quem? O sistema prisional, na sua maioria, é onde tem uma presença de negras e de negros. Certamente ela vai conviver com muitas negras que praticaram alguns delitos também, que estão lá respondendo pelos delitos que praticaram. Será que elas farão esse racismo institucional com aquelas senhoras que estão presas junto com elas? Elas vão ter que conviver com negras, com não negras também? Como elas vão se comportar? Esse também, porque a prisão é para ter tem um componente para ser educativo, para que ela não se repita aquela ofensa, aquela prática não ocorra mais por parte daqueles autores. Muito embora o sistema prisional acaba não dando conta desse processo educativo e muitas vezes, mas é possível. Como o senhor vê que essas moças vão conviver agora, então, com negras e negros? Será que elas darão macaquinhos? Receberão bananinhas lá? Como elas conviverão agora, nesse momento, para poder cumprir essa pena? Nós estamos aguardando também sobre isso. Não é verdade, doutor Carlos? Eu acho que, na verdade, quando o sentenciado ele se submete ao sistema prisional, ele recebe um código de condutas e de regras. E, num primeiro momento, todos os encarcerados são indagados pelos presos para receberem o que você fez. Então, certamente, quando elas explicarem o que elas fizeram, vão sofrer uma represália interna, vão ter que se explicar perante ao sistema carcerário, que é outro mundo, né? Chamamos aí de submundo, seria reparatório, seria para reeducar, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Mas eu quero chamar a atenção a uma situação aqui, Eloy. Essa sentença ela foi proferida na primeira vara criminal da comarca de São Gonçalo Isso, então, Gonçalo. e é uma juíza mulher, né? Então, eu quero aqui parabenizar a juíza da comarca de São Gonçalo, que é a doutora Simone de Faria Ferraz, que certamente conseguiu traduzir totalmente o que a lei que nós lutamos traduzindo numa situação de fato e de direito aqui para todo mundo. Então, tivemos uma sentença exemplar proferida por uma mulher. Isso para a gente também diz muito, né, Eloy? Não, diz tudo, diz muito mesmo. E se nós formos pensar que desde 1888 aí nós passamos um período longo sem ter um processo de sanção às ofensas racistas. A lei Afonso Arinos, importante lei, tratou uma ofensa como essa como uma contravenção, alguma coisa mais branda.
que não mereceria uma sanção tão especial do Estado, tão firme. Depois nós passamos a ditadura militar, a Constituição, conhecida como a Constituição Cidadã, trouxe e que essas ações, esses crimes são imprescritíveis, são inafiançáveis. Então, e a Lei 7.716, a lei do saudoso, iniciativa do saudoso deputado Carlos Alberto Caó, trouxe para a gente as sanções, e ela já foi modificada, o estabelecimento dos crimes de racismo, ela já foi modificada, alterada e dando atualizada, no sentido de ter essa compreensão. E aí, quando tem uma decisão judicial de uma juíza, por parte de uma juíza, ela também ganha também o simbolismo, a indignação da sociedade e a espera da sociedade ver cumprir uma legislação dessa força está acontecendo. É muito marcante e a senhora juíza merece as nossas homenagens, nosso registro de cumprimentos diante de uma decisão dessa. Então, a evolução do processo da legislação no Brasil foi bem saudável, bem saudável. Agora, nós precisamos avançar ainda numa perspectiva que é de criar cidadania, de criar valores, para que essas ofensas não ocorram mais, mas que elas não existam numa perspectiva de respeito e de inclusão da comunidade negra para que ela acesse os bens culturais, os bens econômicos, para que ela seja tratada em igualdade de oportunidades e igualdade de direitos. É mais ou menos assim que eu vejo importante a gente saudar também esse momento, sabe, doutor Carlos? Acho que nós temos que trazer também essa reflexão. Eu acho que da evolução do processo legislativo, do processo de legislações, mas que nós estamos aqui esperando é a construção de uma nova cidadania, de um novo brasileiro, de uma nova brasileira que conviva, que tenha respeito, que não tenha esse tipo de formação racista na sua vida. E não queira lacrar, não queira ganhar recursos, ganhar seguidores a partir do racismo. Porque se ganhar seguidores, vai ter que ter esses seguidores lá na prisão também, novamente. Eu queria aqui deixar o conhecimento também público, que pode gerar uma dúvida, né? Existe uma medida cautelar que essa mesma juíza impôs da proibição de posts das RES, tá? As RES estão proibidas de acesso à rede mundial de computadores. E uma coisa que nós, o Eloy concorda comigo também, e várias pessoas de frente de combate antirracista verifica nas RES, no caso, né? Eu tenho amigos negros, eu convivo com negros, eu não fiz isso. E uma parte interessante do interrogatório dessas RES é que elas disseram que ajudaram o morador de ruas negros, que ajudaram a tomar banho, que deram de comida para moradores de rua, que elas não têm cunho racista. Gente, isso não afasta o ato. O ato foi efetuado, ponto. O que você fez de bom é bom para você, como ser humano. Isso não afasta o que você fez. Então, lembre-se, você ter amigos negros, conviver com negros, não afasta a sua conduta racista que você teve. Então, eu quero deixar isso bem enfatizado para que todo mundo tenha essa consciência que essa defesa que foi feita ao longo dos 100 anos não é defesa, não existe. Estamos aqui para combater e tudo que você faz de bom para o negro é para você, não é para o negro. A gente tem que construir agora isso, que nós lutamos a vida toda, para a igualdade de oportunidades, para que esse tipo de ofensa não ocorra mais, para que todos tenham o mesmo tratamento, que as intolerâncias sejam varridas de uma vez por todas. E nós sequer precisamos de leis que estabeleçam sanções, porque todos devemos ter tratamento igual. E, doutor Carlos, nós caminhamos aqui para o encerramento dessa nossa jornada de hoje, do nosso Negros Online, da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Mas gostaria de ouvi-lo trazendo ainda essas reflexões sobre a importância ainda dessa sanção, sobre a aplicabilidade dela e da importância da construção de novos sentimentos, de novos valores para que os racistas se intimidem. Porque, assim como aconteceu nesse momento, outras sanções haverão de acontecer se outras práticas racistas houver de acontecer. Aqui estamos para lutar por isso e para poder defender essa causa. Não é isso, doutor Carlos Elias? Encerrando, deixo você a nossa fechamento do nosso programa de hoje, que é um programa de um chamamento à luta antirracista, à luta por igualdade, como até hoje nós não tínhamos feito aqui no nosso Negros Online,
nesse tempo que nós estamos aqui praticando, conversando, sempre falamos de inclusão, de oportunidades, mas de uma sanção, de uma decisão dessa tão emblemática, tão forte, nós ainda não tínhamos tido para poder fazer um programa aqui com essa. Eu estou, de fato, me sinto muito emocionado de participar, de estar conduzindo essa conversa da gente hoje, porque é muito forte e é muito expressiva para todas e todos, porque é uma decisão que não é só para os negros e negras brasileiros, é decisão para todos os brasileiros e brasileiras. Não ao racismo. Vidas negras importam mesmo. Eu fico aqui efetivamente feliz com a aplicação da lei, neste caso aqui é exemplificativo, só que eu acho que houve muito pouca divulgação da extensão e da importância dessa sentença para que chegue ao conhecimento. Eu acho que a rede mundial de computadores, os denominados influencers, eles se preocupam mais com a fofoca diária e com o racismo recreativo mesmo, do que informar que é proibido. Então, cabe a nós, que estamos na trincheira, fazer esse tipo de programa, informar para todo mundo que a lei está pesada, que 12 anos de pena, às vezes você não vê num roubo armado, porque um roubo armado você tem penas de 5 anos e 4 meses, 6 anos, só para vocês verem a extensão de quão pesado foi a mão da justiça nesse caso. Então, é uma situação de exemplo e é uma situação que nós vamos continuar divulgando e combatendo. E quando tem criança no meio, pior fica, né? Vamos educar as nossas crianças, que são os nossos futuros, vamos blindar e vamos avante com o nosso combate antirracista. É isso. Maravilha. É, é até um respiro que fazemos do fundo dos nossos sentimentos. Construir um mundo sem racismo, construir um Brasil com igualdade de oportunidades. Negros Online, firmes na luta, o quilombo da igualdade e da diversidade. Até o nosso próximo encontro, que aguardamos aqui. Dê o seu like no nosso programa de hoje, porque foi muito forte. Muito obrigado, professor Carlos Elias. Obrigado à nossa produção. Um forte abraço.